Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, hoje dia 12 de setembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação aqui na 103,7. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. E agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Governo avalia retorno do horário de verão por conta da seca, é o que diz ministro. PGR defende que Supremo rejeite a ação do Novo que tenta reativar rede social X no Brasil. Polícia prende suspeito de incêndio criminoso que matou casal em Chapadão do Céu. Justiça suspende artigos inconstitucionais de lei de combate a incêndio criminoso em Goiás. Emater abre processo seletivo por vagas temporárias. Seca e queimadas devem elevar preços dos alimentos. Setor de serviços em Goiás cai em julho e acumula menos 1% no ano. A ANAC restringe voos no aeroporto de Rio Verde após incidente com 2 aviões. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o governo federal avalia a volta do horário de verão encerrado em 2019. A possibilidade está sendo discutida no Ministério de Minas e Energia, foi o que disse o ministro Alexandre Silveira. A discussão ocorre nesse momento por conta da seca no país e da possibilidade desse instrumento ser usado para economizar energia. Estudos feitos há alguns anos demonstraram, porém, que o horário de verão tinha como efeito contrário. Gastava-se mais energia do que o normal por conta de novos hábitos de consumo. Apesar das questões técnicas, a decisão será política e tomada em conjunto com o Palácio do Planalto, justamente porque já há dúvidas sobre os benefícios da medida para o setor. O ministro afirmou que o horário de verão ajuda a impulsionar a economia, além de ajudar o sistema em um momento realmente crítico, na geração causado pela seca, que se soma ao calor e ao aumento no consumo dos horários de pico, que hoje ocorrem no meio da tarde. Silveira lembrou ainda que do início da noite, quando também há um forte consumo, o sistema perde a geração intermitente, ou seja, a eólica e a solar. Isso obriga a gerar mais energia com as termoelétricas ou acionar mais hidrelétricas. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu nesta quarta-feira que o Supremo Tribunal Federal rejeite 2 ações que questionam a suspensão da plataforma X no Brasil. Gonet entende que o tipo de ação apresentada pelo Novo e pela OAB não são cabíveis para questionar o entendimento do Supremo. O X está bloqueado desde o dia 30 de agosto por ordem do ministro Alexandre de Moraes. A medida foi tomada depois que a plataforma não bloqueou perfis de investigados, não pagou multas por descumprimento de decisão judicial e não indicou um representante legal no país. Ao Supremo, o Partido Novo argumentou que a suspensão da rede social é uma medida desproporcional e fere a liberdade de expressão. Segundo o Novo, a decisão também produz impactos nas eleições de 2024, produzindo uma censura no debate público, interferindo na disputa eleitoral. Outro ponto é que a decisão beneficia o próprio ministro ao atenuar narrativas de grupos políticos ideológicos contrários a Moraes. E secas e queimadas devem elevar os preços dos alimentos. Os detalhes dessa projeção é com Norberto Notari. O período de seca e as queimadas têm impactado diretamente a vida do brasileiro, e não apenas em relação à qualidade do ar. Entre os economistas, há um consenso de que essa crise climática vai impactar o preço dos alimentos. A situação quebra um ritmo de queda nos valores de diversos itens, como mostrou o índice de preços ao consumidor amplo nesta semana. O IPCA trouxe a primeira deflação desde junho de 2023. De acordo com o professor de economia da Universidade Anhembi Morumbi, Rodrigo Simões,
Simões, as queimadas estão prejudicando a produção. Na produção agrícola, principalmente, diminuindo a oferta de produtos como grãos, tá? Frutas e vegetais. E uma menor oferta geralmente leva a um aumento de preços no mercado como um todo. Isso é afetando e prejudicando especialmente os consumidores de baixa renda. Além disso, a logística também pode ser prejudicada, já que as áreas atingidas pelas queimadas podem ter sua infraestrutura comprometida, aumentando o custo de transporte e distribuição dos alimentos. O professor da PUC do Rio Grande do Sul, Adalmir Marchetti, aponta como fazer para amenizar esses impactos. Uma questão importante, temos que lembrar que os preços dos produtos agrícolas, eles afetam mais as famílias de menor renda, que gastam parcela dos seus rendimentos com produtos agrícolas, muito mais do que outros tipos de produtos. Uma maneira importante é a importação e aumentar, o governo ter mecanismos de reserva para aumentar a oferta de produtos agrícolas nos momentos de seca. A alta nos preços de alguns itens já deve ser sentida em setembro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41 e um homem foi preso na última terça-feira suspeito de ter ateado fogo em uma casa em Chapadão do Céu, o que acabou ocasionando a morte de uma mulher de 52 anos e do seu companheiro, um homem de 63. O incêndio possivelmente criminoso ocorreu na madrugada do último domingo no centro da cidade. A Polícia Civil realizou a oitiva de 6 pessoas e analisou horas de vídeos de câmeras de monitoramento até chegar ao homem de 27 anos. Foi apurado que o suspeito pulou o portão da frente da casa das vítimas e logo depois saiu com o objeto da cor branca. Em seguida, o fogo começou a consumir a casa e matou o casal carbonizado. Na delegacia de polícia de Chapadão do Céu, o suspeito disse não se lembrar do que fez na madrugada de domingo, data do crime. Ele disse que estava sob o efeito de drogas. Confessou, contudo, que passou o dia escondido em obra de construção quando soube que era procurado pelas autoridades. O indivíduo que não teve a identidade divulgada é investigado por outras 2 tentativas de homicídio por violência doméstica. Ele ainda estava na delegacia quando a justiça deferiu o mandado de prisão temporária. As vítimas também não tiveram as identidades divulgadas. E Jataí, vizinha cidade aqui de Mineiros, é o município com a maior quantidade de focos de incêndio em Goiás na última semana, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Entre os dias 4 de setembro e esta quarta-feira última, a cidade registrou 7.401 focos de queimadas. Rio Verde ocupa o segundo lugar com 5.023 focos, seguida por Mineiros com 2.095 focos, Mimoso de Goiás 1.951 e Serranópolis 1.411 completam a lista dos 5 municípios com a maior quantidade de focos no estado. E o Ipasgo prorroga o pagamento de coparticipação. Vamos saber dos detalhes dessa ação do Instituto com a repórter Agatha Couto. O Ipasgo Saúde destaca que neste mês de setembro, excepcionalmente, a cobrança dos custos de coparticipação referente ao mês de agosto não será feita no dia 10 de setembro. A data foi prorrogada para 10 de outubro. A prorrogação do envio da cobrança ocorreu por causa da atualização do sistema de faturamento. Começou a ser implantado em agosto. O Ipasgo Saúde esclarece que, desde o dia 1º de agosto, houve alteração no sistema de pagamento das coparticipações e que os serviços prestados em cada mês passam a ser cobrados todo dia 10 do mês seguinte. Com a prorrogação da data para outubro, o Instituto reforça que não haverá cobrança neste mês de setembro. O Ipasgo lembra que essa excepcionalidade acontece apenas neste primeiro mês das alterações nas regras de pagamento das coparticipações. A partir de outubro, a expectativa é que o sistema de faturamentos já esteja normalizado e que a cobrança ocorra sempre no dia 10 de cada mês. De Goiânia, Agatha Couto, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes.
6h45. O Inter impediu que o Fortaleza retomasse a liderança. Na noite dessa quarta-feira, o Colorado venceu por 2-1 no Beira-Rio, na partida atrasada da 19ª rodada. Alan Patrick abriu o placar aos 20 do primeiro tempo ao receber de Bruno Tabata. Os visitantes empataram ainda antes do intervalo com o Titi. Aos 46, o zagueiro aproveitou o erro na saída de Antony e deixou tudo igual. Na etapa final, os gaúchos martelaram e conseguiram resultado positivo com um gol de Gustavo Prado aos 38 minutos. Após Vitão acertar a trave, o camisa 47 chutou para superar João Ricardo. O resultado deixa o Lion com 48 pontos, 2 atrás do Botafogo. O Inter é o 8º com 35. E o Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, na Neoquímica Arena, sob os olhares atentos do astro do Memphis Depay, apresentado à torcida antes da partida, o Timão venceu o Juventude por 3-1 com gol de André Ramalho nos acréscimos. Virou o mata-mata das quartas de final, já que perdeu o jogo no Sul por 2-1 e agora segue vivo no torneio nacional. Zé Marcos contra e Romero fizeram os outros gols do dono da casa. Hugo Souza contra marcou para o time de Caxias do Sul. Ao longo dos 90 minutos mais acréscimos, o Corinthians mostrou sua maior essência, não desistir. E por isso foi premiado a segundos do fim com um gol de cabeça que fez explodir a torcida na arquibancada. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a quarta-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho se movimentando pouco na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 63,30 e R$ 71,39, com oscilações levemente negativas. O vencimento setembro 24 foi cotado a R$ 63,30, com queda de 0,30%. Novembro 24 valeu R$ 67,00, com desvalorização de 0,36%. Janeiro 25 foi negociado por R$ 70,20, com baixa de 0,07%. O março 25 teve o valor de R$ 71,39, com perda de 0,18%. No mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho registrou altas e baixas neste meio de semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas identificou valorizações em Brasília, no Distrito Federal, e em Cândido Mota, em São Paulo. Já as desvalorizações apareceram em Sorriso, no Mato Grosso, e Porto de Santos, em São Paulo. De acordo com a análise, a melhora do nível das exportações brasileiras tem contribuído para os recentes ganhos registrados na Bolsa Brasileira, bem como nesta quarta-feira, quando os futuros tiveram, em sua maioria, leves altas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h11, já de volta com o Jornal Verde Vale. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, considera oficializar publicamente em breve o nome de Hugo Mota como seu candidato para a sucessão na liderança da casa. Mais cedo, Lira participou de uma celebração de aniversário de Mota na Câmara. O deputado do Republicanos publicou foto do encontro em suas redes sociais. Nos últimos meses, a disputa pela sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados vinha se desenhando com 3 pré-candidatos principais: Marcos Pereira, do Republicanos, Elmar Nascimento, do União Brasil, e Antônio Brito, do PSD. Elmar, favorito entre os pares e visto como o nome mais forte para receber o apoio formal de Lira, era apontado como o candidato mais provável, com a expectativa de que o anúncio ocorresse até o fim do mês de agosto. No entanto, o cenário sofreu uma reviravolta com a entrada de Hugo Mota, que corria por fora desde o último ano, mas cuja participação desestabilizou o equilíbrio pré-estabelecido. E o Brasil está entre os 10 países que menos investem em educação. Em média, o investimento público caiu 2,5% entre 2015 e 2021. Os dados são do relatório internacional Education of Glance, divulgado nesta terça-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os demais países integrantes da OCDE aumentaram em média 2,1% os investimentos públicos na educação. A média anual que o governo gasta com um aluno do ensino fundamental é
de R$20 mil, enquanto que em outros países membros investem cerca de R$66 mil. No ensino médio, os gastos chegam a 22.600 e os outros países da OCDE investem R$71 mil. No ensino superior, o investimento é maior, quase R$76 mil, mas ainda abaixo dos demais, que são de R$95 mil. O valor dos gastos públicos com educação, quando comparados com os gastos totais do governo brasileiro, diminuiu 11,2% em 2015 para 10,6% em 2021. O Ministério da Saúde elabora dicas para lidar com o tempo seco. Breno Zonta é quem traz esses detalhes. Nas últimas semanas, a qualidade do ar no Brasil piorou, e muito. Além do calor extremo e da redução de umidade, o ar está ficando cada vez mais poluído pela fumaça das queimadas, que favorece a promoção de doenças respiratórias. E com isso, onde é difícil o acesso à água de qualidade, há ainda o risco de desidratação. Para enfrentar esta grave crise ambiental, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, reuniu nesta quarta-feira secretários da pasta e representantes dos conselhos de secretários de saúde. Durante o anúncio das ações para enfrentar a situação, ela alertou que o cenário climático extremo já é uma realidade em cerca de 60% do território brasileiro. Há dois problemas simultâneos que nós vivemos hoje no país, do ponto de vista, primeiro, do efeito das mudanças climáticas, com seca que envolve regiões da Amazônia, do Pantanal, que vem sendo fortemente atingidas pelo fenômeno de queimadas, muitas delas com indício de ações criminosas que estão sendo devidamente investigadas. De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, nas últimas 2 semanas de agosto, houve uma alta significativa no número de atendimentos por náusea e vômito em relação aos últimos 2 anos. As regiões mais afetadas foram, nesta ordem, Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás. Para evitar quadros graves de saúde, a ministra orientou alguns cuidados diários. O aumento da ingestão de água potável, evitar atividades físicas em áreas abertas, evitar ficar próximo aos focos de queimada, evitar a exposição prolongada em áreas onde se verificam tanto esses focos como partículas e um ar de pior qualidade. Em casos de sintomas de náuseas, vômitos, falta de ar, tontura, confusão mental ou dores intensas de cabeça, no peito ou abdômen, a busca pelo atendimento à saúde é fundamental. Nízia acrescentou que pessoas com comorbidades, crianças, gestantes e idosos são mais vulneráveis e precisam de mais cuidado e manter as consultas em dia. O Ministério da Saúde também disponibilizou a Força Nacional do SUS para visitar as regiões mais afetadas e apoiar os gestores estaduais e municipais. Além disso, a pasta monitora as áreas afetadas pelas queimadas e incêndios florestais e a própria qualidade do ar e da água para decidir as próximas ações. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h16 e o setor de serviços em Goiás caiu 0,3% de junho para julho, conforme dados da pesquisa mensal de serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, publicado na quarta-feira. Com isso, o acumulado do ano chegou a menos 1%. Em relação ao mesmo mês do ano passado, a queda é de 6,3%. Contudo, a variação dos últimos 12 meses é positiva, chegando a 1,5%. No país, houve avanço de 1,2% de junho para julho no setor de serviços. No ano, o acumulado é de 1,8% e de 0,9% nos últimos 12 meses. Em relação ao mesmo período de 2023, esse crescimento é da ordem de 4,3%. Em relação a julho de 2023, houve queda de 6,3%. A variação negativa foi puxada, sobretudo pelas atividades transporte, serviços auxiliares aos transportes e correios e serviços profissionais, administrativos e complementares. Do outro lado, tiveram avanços serviços prestados às famílias, outros serviços e serviços de informação e comunicação.
A Agência Nacional de Aviação Civil restringiu o número de voos que passam pelo Aeroporto Municipal de Rio Verde após 2 aeronaves quase se chocarem. Segundo o relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, o incidente aconteceu no último dia 27 de agosto. Esse incidente envolveu uma aeronave comercial e uma agrícola. Em nota, a Prefeitura de Rio Verde informou que segue à risca as orientações da ANAC, que já contratou uma empresa para fazer o projeto de reforma, que deve ficar pronto em 40 dias, e que assim que o documento for entregue, uma empresa vai ser licitada para fazer a obra. Goiás atraiu quase 200 empresas com capital superior a R$500 mil no mês de agosto. Vamos saber dessa boa notícia com Eduardo Bernardo. Dados da Junta Comercial do Estado de Goiás mostram que o estado fechou o mês de agosto de 2024 com a abertura de 3.396 empresas, sendo 193 com capital social superior a R$500 mil. A instalação de novos negócios de grande porte proporciona a criação de empregos e a elevação de renda da população. Desde o início do ano, Goiás mantém uma média mensal de abertura de empresas acima da casa dos 3.000. No acumulado de 2024, de janeiro a agosto, foram 26.902 novos empreendimentos. Considerando microempreendedores individuais e os que não se encaixam nesse perfil, Goiás possui hoje 1.156.903 empresas ativas. Deste total, 30,57% estão situadas em Goiânia. Em seguida, vem Aparecida, Anápolis, Rio Verde e Valparaíso. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h20. O Vasco conseguiu uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil com ares de drama. O Atlético Paranaense abriu 2-0 no placar ainda no primeiro tempo, com Coelho e Zapelli. Ficou com um jogador a mais depois da expulsão de Ryan, mas Verratti fez o gol que fechou o placar em 2-1, repetindo o jogo de ida. Levou a decisão da vaga para as cobranças de pênalti. Aí foi a vez de Léo Jardim brilhar, defender a cobrança de Canóbio e garantir a vaga na próxima fase da competição. Com a classificação, o Vasco agora espera na semifinal o vencedor do confronto entre Atlético Mineiro e São Paulo, que será definido nesta quinta-feira no jogo de ida no Morumbi. O Atlético venceu por 1-0. As semifinais da Copa do Brasil serão disputadas nas datas de 2 a 17 de outubro. Antes disso, o Vasco entra em campo domingo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Sábado, na Liga Arena, o Atlético recebe o Fortaleza. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quarta-feira em leve alta, recuperando parte das fortes perdas de ontem. O dia foi marcado por uma cobertura de posições vendidas, com investidores buscando o melhor posicionamento antes da divulgação do relatório de setembro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que será apresentado ainda hoje. O Departamento de Agricultura americano deve levar as suas estimativas para a safra e os estoques finais de soja dos Estados Unidos na temporada 2024-25. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h21. Os pagamentos da parcela de setembro do programa Bolsa Família começam já na próxima semana. No dia 18 de setembro, os beneficiários com o número de identificação social terminado em 1 serão os primeiros a receber. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, as famílias contempladas com o benefício são pagas durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o pagamento é antecipado. O programa Bolsa Família prevê o pagamento de no mínimo R$600 por família. Além disso, pode haver um acréscimo de R$150 por criança de até 6 meses, R$50 por gestante por criança ou adolescente de 7 a 17 anos e R$50 por bebê de até 6 meses. E a busca pelo crédito cresce 4% no mês de julho na comparação com o ano passado. Quem traz essa estatística é Priscila Mendes. A busca por crédito tem sido um fator para ajudar nas finanças nos momentos de dificuldade. A demanda por essa modalidade no país teve um crescimento de 4% em julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023.
Já na passagem de junho para julho de 2024, o número teve crescimento de 6,60%, de acordo com o indicador da CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e do SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito. Merula Borges, coordenadora financeira e administrativa na CNDL, destaca que a digitalização dos bancos aproximou e facilitou mais a tomada de crédito. Isso demonstra que o consumidor está mais interessado por tomar crédito, mesmo com a taxa de juros ainda estando alta, e a gente chama atenção porque com a facilidade de se tomar crédito e na oferta desse crédito através da digitalização dos bancos, fica literalmente ao alcance das mãos a possibilidade de tomar crédito. E aí, quanto mais fácil, mais chance tem de ser uma taxa desfavorável ao consumidor. A pessoa acaba entrando na inadimplência depois. O indicador aponta que do público consultado, 4% contrataram algum serviço de crédito. Os dados mostram que desse público, mais de 78% contrataram empréstimos, como ressalta a coordenadora financeira e administrativa na CNDL. A busca por crédito tem, em sua maioria, homens na faixa de 40 a 49 anos que estão buscando principalmente por empréstimos. Para ter um crédito que a pessoa não consuma tanto do seu orçamento, é preciso buscar melhores alternativas e pelos motivos corretos. Buscar as melhores taxas, procurar várias instituições financeiras, vários bancos, para saber qual é a melhor opção. E aí, uma conta básica já pode fazer a diferença. Só calcular o que vai ser pago no final, multiplicando as parcelas aí, para saber qual é a melhor opção. Ainda segundo o relatório da CNDL, o Sudeste apresentou a maior participação do número de consultas, com mais de 46%, seguido pelo Nordeste e Sul por região. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. 7h25, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, o GOL capta 100 órgãos e tecidos em 2024, mas a recusa de familiares supera 60%. Saúde, anunciações para amenizar efeitos da seca e de queimadas. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Oferecimento. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h36 agora. E o Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira ações para amenizar os efeitos da seca, do fogo e do calor. As orientações são direcionadas tanto para a população em geral quanto para os profissionais da saúde. Em entrevista, a ministra Nízia Trindade destacou que a pasta, juntamente com o Conselho Nacional de Secretários da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, vão fazer reuniões diárias para trazer informações sobre cuidados com a saúde nesse período de aumento das queimadas e do calor. As recomendações também vão trazer ações para serem implementadas pelos profissionais de vigilância em saúde ambiental, visando a proteção e o monitoramento da saúde dos brigadistas florestais. E mais de 60 municípios estão impedidos de receber o repasse da União. A matéria você confere com Adriana Mesquita. Até a última atualização nesta quarta-feira, 67 cidades constavam como bloqueadas para receber repasses do Fundo de Participação dos Municípios e outras transferências do governo federal. O estado do Rio Grande do Sul liderava o ranking com 21 municípios, seguidos por Maranhão, Piauí e Paraíba. Os dados constam no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, o CIAF. Apesar de ser dinâmica e mudar quase diariamente, a lista é um alerta para os gestores, como aponta o diretor em exercício da Câmara de Gestão Pública do Conselho Federal de Administração, administrador Francisco de Jesus. Prefeituras menos poderosas, se assim podemos usar o termo, né, vai levar diretamente a não cumprimento das necessidades básicas daquela comunidade sob sua administração. Mas isso acontece por várias coisas. E uma delas a gente pode estar levando
levantando aqui é gestão. Falta de pessoas competentes, capacitadas para fazer um acompanhamento de que compromissos eu preciso cumprir e quando. Entre os fatores que levam ao impedimento para receber repasses estão as dívidas dos municípios com a União ou o atraso na prestação de contas. Para ajudar as prefeituras a evitar esses e outros problemas, a Câmara de Administração Pública do Conselho Regional de Administração Catarinense acaba de lançar um guia destinado a gestores municipais. O coordenador de Administração Pública, administrador Fernando Amorim da Silva, explica que o guia traz informações detalhadas sobre várias ações da gestão pública municipal. Começamos explicando sobre o planejamento da administração pública municipal e o quanto o profissional da administração pode contribuir para isso. Por exemplo, na elaboração da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E também focamos não só no planejamento, mas na execução e no controle das políticas municipais, né? Por exemplo, na gestão de processos de município, compras, até o processo de controle de serviços básicos. O material é destinado a quem exerce ou vai exercer cargos de gestão no município, mas outros interessados também podem acessar o Guia para uma Gestão Pública Municipal Eficaz, o papel do profissional de administração, gratuitamente no site crasc.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem Adriana Mesquita.